Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E teve início nesta quarta-feira a quarta rodada do Campeonato Alagoano da Primeira Divisão. E os grandes da capital não venceram. O CRB jogou no estádio Repelé com um time alternativo e ficou no empate em 1-1 diante do CSE. Perdeu os 100% de aproveitamento que tinha nessa competição da Primeira Divisão do Campeonato Alagoano. Agora joga contra o Fortaleza no próximo domingo pela Copa do Nordeste. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade, inclusive, de ver a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista aqui no canal Orlando Batista Esportes. Já o CSA vive realmente um momento de muita turbulência. Chegou a sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Alagoano e tomou 5 gols nas últimas 2 partidas que jogou, contra o CRB e contra o Asa. Perdeu também um jogo pela Copa Alagoas. Enfim, o time não vive um bom momento. Técnico Marcelo Cabo colocou hoje em campo jogadores que não estão bem fisicamente, coisas que somente o CSA consegue explicar. Está precisando tanto de recuperação, de uma reformulação para conquistar calendário para a próxima temporada e trazer jogadores que não suportam 90 minutos de partida. Daqui a pouco o técnico Marcelo Cabo tenta explicar, inclusive, o desastre que foi o CSA atuando diante do Asa de Arapiraca, que voltou a vencer no campeonato na estreia do técnico Rodrigo Fonseca. Vamos também trazer outros resultados que aconteceram nesta quarta-feira no país do futebol. Antes, eu quero pedir a você que não esqueça de deixar o like, de fazer o seu comentário, de compartilhar também o link deste vídeo com outras pessoas, de fazer a sua inscrição, você que chega no canal pela primeira vez, ativar o sininho para que você receba as notificações. E nesta quarta-feira, jogos importantes aconteceram no país do futebol. No Campeonato Carioca, por exemplo, a equipe do Flamengo jogou contra o Botafogo e venceu pelo placar de 1-0. Portanto, o Flamengo conquista uma vitória importante em um clássico muito disputado diante do Botafogo. Campeonato Carioca que tem nesta quinta-feira 2 grandes jogando. Às 9h30 da noite, o Vasco em casa enfrenta o Audax e a equipe do Fluminense pega o Sampaio Corrêa. No Campeonato Paulista, o Santos vem realmente fazendo muito bonito sob o comando do técnico Carille e venceu ao Corinthians pelo placar de 1-0. Já o São Paulo, depois de conquistar a Supercopa, jogou contra a equipe do Água Santa e venceu pelo placar de 3-0. No Campeonato Cearense, quase que teria uma zebra. A equipe do Ferroviário jogando em casa fez 1-0 diante do Fortaleza. O Fortaleza jogando com um time completaço, mas ficou no empate em 1-1. Já no Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu a frágil equipe do Porto pelo placar de 3-0. No Gauchão, o Santa Cruz recebeu o Internacional, perdeu pelo placar de 2-0. No Campeonato Alagoano, começou nesta quarta-feira a quarta rodada da competição. E jogando no estádio Repelé, o CRB ficou no empate em 1-1 diante do CSE. O Helder marcou para a equipe do CRB e Ibson Melo, em uma belíssima jogada, acabou deixando tudo igual. O CRB perde, portanto, os 100% de aproveitamento que tinha no Campeonato Estadual da Primeira Divisão. E agora joga contra o Fortaleza no próximo domingo, aqui mesmo na capital alagoana, às 4 da tarde, no estádio Repelé, pela Copa do Nordeste. O CSE conquistou um ponto importante, veio jogar contra um grande favorito demais a conquistar o título estadual e acabou empatando a partida. Após o jogo, o técnico Daniel Paulista do CRB falou com a imprensa e fez uma análise desse resultado na noite desta quarta-feira. Claro que empatar nunca vai estar nos planos, né? Mas assim, eu entendo. Claro que a gente sabe e reconhece que hoje foi uma noite que acho que o CRB teve o domínio do jogo, criou muitas oportunidades, mas foi pouco efetivo nas conclusões. Acho que falhamos demais nesse ponto, que o jogo poderia ter sido resolvido se tivéssemos tido talvez um pouco mais de competência, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de capricho no terço final do campo. Pelo número de situações que foram criadas, poderíamos ter construído a vitória com tranquilidade e no final acabamos sendo penalizados, né, num gol de contra-ataque, numa bola também que estava a nosso controle, e o adversário teve competência também para buscar o empate, a gente tem que reconhecer isso. Então, sim, seguimos, acho que foi uma equipe nova, uma equipe que nunca havia atuado, jogadores que estavam há um longo tempo sem atuar, alguns deles
não só o período de férias, esse início de ano, mas já vinham de uma inatividade de alguns meses, então assim, serviu para esses atletas começarem a ter um pouco mais de ritmo, começar a ter mais condicionamento dentro de uma partida que é diferente de só treinamento. Mas é claro que a gente sai chateado pelo resultado, mas entende que o momento é esse e vamos agora focar nossas forças já para a próxima partida. Daniel, você esperava esse crescimento do CSE, porque o jogo do CRB foi no primeiro tempo pelas finalizações que desperdiçou. Saiu 1-0, de repente volta o CSE para o segundo tempo e volta melhor do que o CRB, ou melhor do que eles mesmos no primeiro tempo. O adversário teve uma melhora no segundo tempo, mas eu vejo que também no segundo tempo a gente também teve várias oportunidades dentro da área, às vezes com claridade para fazer uma melhor finalização, e a gente não teve. O adversário, lógico, cresceu, mas em termos de volume, talvez em oportunidades, o Vitor, não me lembro do Vitor ter feito nenhuma grande chance, talvez a melhor oportunidade que eles tiveram, além do gol, foi num lance de escanteio já no finalzinho da partida que o jogador deles jogou a bola por cima. Mas faz parte do momento. Acho que a nossa equipe teve algumas coisas positivas, outras que precisam ser evoluídas. Eu acho que a gente teve a estreia de um menino da base, começando um jogo pela primeira vez, né, e tendo condição de atuar um grande tempo dentro do jogo, serviu para que ele pudesse pegar esse gosto aí de atuar dentro do profissional. Alguns atletas, como eu disse, jogando pela primeira vez, e o trabalho segue. Agora descansar, ver a melhor formação para o jogo contra o Fortaleza, que aí sim será um grande desafio pela qualidade do adversário, pelo peso e pelo tamanho que o adversário que a gente vai ter pela frente no domingo. Professor, o senhor adiantou a minha pergunta. Ia pedir para o senhor fazer, na verdade, uma avaliação do que foi, né, essas estreias pelo CRB, né? Tanto do zagueiro, que eu acabei de esquecer o nome dele agora. Gustavo Henrique, o Baraca também, que entrou e fez uma boa Copa São Paulo e figurou aí nesse meio campo do CRB. E o Dentinho também, né, que entrou no decorrer do segundo tempo, teve suas oportunidades também, foi bem efetivo nesse terço final do campo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do que foi essas estreias da equipe do CRB hoje à noite. Olha, assim, diante do cenário de atletas, Gustavo, primeira vez que teve a oportunidade, o próprio Heron também, eu acho que eu disse para eles que assim, a maioria desses atletas, a totalidade deles, é a primeira vez que inicia um jogo esse ano. Então, assim, nós teríamos dificuldade como se fosse uma equipe que estivesse atuando pela primeira vez dentro da temporada. Então, assim, acho que a dupla de zaga foi segura, se mostrou firme nos confrontos individuais. Acho que o Baranhas fez uma boa apresentação, também não se mostrou nervoso, não se mostrou inseguro, teve o controle da bola quando foi exigido. O Dentinho entrou já numa parte final do jogo, também tentou produzir ali pela esquerda, mas ali naquele momento eu vejo que a equipe já estava um pouco mais desgastada, teve um pouco mais de dificuldade, mas também teve as suas oportunidades ali, principalmente pelo lado esquerdo. Acho que assim, de uma maneira geral, os atletas tentaram fazer um bom jogo. Em alguns momentos acho que a gente conseguiu fazer uma boa atuação, equilibrada, organizada, tentando boas jogadas, conseguimos. Mas como eu disse, eu acho que hoje não foi uma noite onde a gente foi efetivo no último terço do campo, pelas oportunidades. A gente teve muitas situações claras para definir e não conseguimos, ou jogando para fora, ou então fazendo o goleiro talvez ser o melhor jogador da partida pelas intervenções que teve. Ô Daniel, não cabe dizer era para ser a equipe titular, não, foi o CRB, isso é planejado, isso é programado. Essa equipe que entrou hoje contra o CSE, vocês estudaram, trabalharam para ter essa formação, é assim? Não, com certeza. Dentro de um prévio planejamento de temporada, já estava previsto que nesse jogo nós iríamos alterar a equipe para que outros atletas pudessem ganhar ritmo, jogar, né, os outros também descansarem no sentido de, não é que eles tiveram folga, eles todos trabalharam hoje pela manhã no CT, para que eles pudessem fazer talvez treinamentos que quando você está numa sequência de jogo de domingo e quarta, você não tem como fazer porque eles estão em recuperação entre uma partida e outra. E hoje foi um dia muito proveitoso no sentido desses atletas que não participaram do jogo, estarem fazendo um tipo de atividade para sustentarem novamente uma sequência de jogos que virá pela frente, sequência de jogos difíceis, e onde a gente espera se apresentar bem e continuar trazendo bons resultados. Deixa eu fazer duas perguntas, só pegando o gancho mais uma vez nessa sua resposta. Né? Como é que o senhor avalia? Né? Deve ser muito positivo se eu conseguir trabalhar duas equipes a ponto de conseguir botar praticamente uma toda para fazer um treinamento específico e outra para jogar e não comprometer. Né? E
claro, os holofotes agora, como o senhor já adiantou, viram para o jogo de domingo contra o Fortaleza, né? Pela segunda fase da Copa do Nordeste, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, um jogo grande, um jogo importante, né? E aqui em Maceió, a tendência é que o CRB vá para cima. Né? Não, o CRB vai entrar, independente do adversário, independente do local, sempre para vencer. A gente sabe, respeita a força que vamos ter o adversário pela frente no domingo, mas jogando dentro de casa, o apoio do nosso torcedor, que apesar de ser um feriado prolongado de final de semana, a gente espera e conta com ele. O torcedor hoje, mesmo sendo um dia, num horário talvez complicado, compareceu, né, apoiou, e a gente está muito feliz com essa parceria. A gente espera que isso continue para a gente sempre buscar as vitórias, e é isso que a gente vai fazer. Então, assim, agora é focar, descansar hoje, amanhã já tem novamente treinamento, e o foco agora já mudou a chave, volta a ser a Copa do Nordeste, e a gente vai ter aí Fortaleza e 13 na sequência. Daniel Paulista, você disse, e é verdade, isso é planejado, para entrar essa equipe contra o CSE. Mas você falar para os teus titulares, né, que ninguém vai jogar, todo mundo quer jogar. E a informação, inclusive, que o Jorginho disse, não, eu quero estar na relação. Aí você tinha também que um esforço que fez o departamento, né, de registro do CRB, conseguiu o Alejandro Dias, o argentino. De repente você não mexeu mais. Me parece que houve um problema das substituições, um erro de arbitragem, ou quem fica de quarto árbitro. Foi que houve, Daniel? Bom, infelizmente, né, a gente tem, lógico, sempre um planejamento, uma estratégia pré-montada. É lógico que essa estratégia ela pode se alterar de acordo com que o andamento da partida ela aconteça, mas claro que dentro de um planejamento, a gente contava que seria um dia também para o Dias começar a ter alguns minutos, outros atletas também que pudessem, talvez até o próprio Jorginho, jogar um pouco hoje também para continuar mantendo o ritmo. Mas, infelizmente, houve um problema grave da arbitragem hoje, um erro muito difícil de entender, entendeu? Muito difícil de entender, porque nós temos 3 paradas para acontecer. E na segunda parada, nós iríamos fazer 2 substituições, que era o Cauã e, me recordo agora o outro, talvez foi o Falcão que entrou também. E os 2 já estavam na beira do campo para serem efetuadas a troca, inclusive o quarto árbitro, com toda a documentação, levantou a placa para que as substituições elas acontecessem, mas infelizmente o árbitro autorizou a cobrança da falta e a falta aconteceu. E aí que se criou um problema, porque eu só teria mais uma parada, e o Cauã acabou ficando de fora. Foi aí que, na meu entendimento, houve o erro maior, porque o quarto árbitro, junto com o delegado da partida, assumiram um compromisso comigo que o árbitro iria corrigir o seu erro e iria estar aberto para mais uma parada. E aí a gente fez o Cauã porque ele ia corrigir o erro dele. Inclusive até o pessoal da minha comissão técnica falou, pô, você vai confiar no que eles estão te dizendo? Eu falei, pô, se eu não confiar no delegado da partida e no quarto árbitro aqui do meu lado, eu vou confiar em quem? E aí a gente fez o Cauã, logo em seguida o árbitro virou para o banco falando que não iria mais fazer o que seria a quarta parada. Então eu falo assim, foi infelizmente um erro, na minha visão, grave, que afetou o desenvolvimento da partida, não o resultado. Não coloco isso tenha sido a causa do ter ocorrido o empate, a gente não ter conseguido a vitória de maneira nenhuma, volto a dizer. A gente não venceu porque não fomos competentes, não tivemos a tranquilidade no terço final do campo de concluir melhor as jogadas e as oportunidades que a gente teve. Mas, infelizmente, esse tipo de erro, num campeonato alagoano, que é transmitido, que é televisionado, as imagens da TV mostram o erro grave que aconteceu, isso não dá para acontecer de maneira nenhuma. E agora tem o Fortaleza, domingo de Carnaval. Vamos para mais esse desafio, mas é um jogo grande. Eu acho que nós temos um elenco com jogadores que estão acostumados com esse tipo de partida. Convocamos aí o nosso torcedor para que ele compareça, nos apoie no domingo para que a gente busque um resultado positivo. O CRB vem, apesar de uma rodada, mas vem na liderança da competição e vencer dentro de casa é importantíssimo na busca por essa classificação. E enfrentando um grande adversário do peso que é o Fortaleza hoje, expectativa de um grande jogo e a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça e a gente saia
com mais uma vitória jogando dentro de casa. O técnico do CRB falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. No outro jogo da noite, realizado em Arapiraca, no estádio Coraci da Mata Fonseca, o Asa derrotou o CSA pelo placar de 2-0. O CSA vivendo realmente um mau momento novamente, já que isso vem se repetindo a cada temporada. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Júnior Viçosa e Aleph. E aí, vitória 2-0 do time do Asa, que reconquistou um bom resultado na competição. Vinha de jogos sem vencer e agora conquista a vitória e fica na segunda colocação do campeonato alagoano. Após a partida, o técnico Marcelo Cabo tentou explicar o mau futebol apresentado pelo time azulino. Era um jogo muito importante, um jogo que ia nortear um divisor de águas dentro da competição, né? A gente sabia que era um confronto direto, um confronto de 6 pontos, e onde a vitória hoje era muito importante para que a gente pudesse cada vez mais se aproximar da zona de classificação e buscar essa classificação. Infelizmente, o jogo nós tivemos uma partida muito aquém, foi uma partida muito abaixo. A gente precisa também reconhecer o mérito do Asa, que fez uma partida melhor que a nossa. Talvez sob o meu comando foi a pior partida. A gente não disse porque veio, foram individualmente muito aquém, coletivamente muito aquém. Taticamente a gente aceitou muito fácil a marcação do Asa. O Asa, na verdade, jogou uma final, uma decisão, estava numa rotação e a gente estava em outra rotação. A gente jogou um jogo simples e o Asa entrou com o espírito de final. E a gente sabe como é que é jogar aqui. Se você não tiver imbuído de nível de concentração alta, você não buscar o entendimento que você está jogando um jogo decisivo, uma final, a gente ia acabar pagando esse preço que a gente pagou hoje. Então foi uma partida muito ruim da equipe, muito abaixo, muito aquém, com erros individuais, erros que a gente apontou. O gol de escanteio a gente apontou ali qual seria a jogada, e aí de uma desatenção, de um descumprimento de função, tomamos o primeiro gol. E o segundo gol foi uma tônica do jogo do CRB. A bola sobre o nosso domínio, a gente errou, acabou sendo penalizado pelo 2-0. E agora é buscar um entendimento de o que está acontecendo, tomar as providências que tem que tomar para que a gente possa reagir diante do jogo do Muricy. Professor, uma pergunta do Grupo Coletivas, Thomas Carvalho, da Rádio Clube Recantos e Web TV. Boa noite, professor Cabo. Sei que o CSA utiliza variações táticas diversas, mas em sua maioria com 2 jogadores caindo mais pelas pontas, muitas vezes de pernas trocadas, devido às características hoje dos jogadores que o senhor possui. Um time com o meio-campo mais povoado fica inviável, professor? Não, o jogo hoje foi 4 no meio-campo. Nós começamos no 4-4-2, né? A gente procurou, justamente dentro da leitura que a gente fez do Asa, ter uma superioridade no meio-campo, que a gente pudesse, sim, criar boas oportunidades e ter uma aproximação maior no meio-campo, mas infelizmente não deu certo o que nós pensamos para o jogo. Cabo, um resultado como o de hoje abala muito o grupo, né? Como é que você analisa o dentro e fora de campo, principalmente nessa situação? Tem como ainda buscar reverter essa situação nesse momento do campeonato, Marcelo Cabo? Não, buscar reverter, nós vamos reverter. Nós temos 3 jogos aí para reverter. Nós temos 9 pontos em disputa e a gente chega a 14. Hoje eu saí daqui consternado, muito indignado, chateado pelo nível da nossa atuação. Foi muito, muito abaixo daquilo que a gente quer para o campeonato, daquilo que a gente quer para a temporada. E basta a mim agora detectar e tomar as providências cabíveis dentro da sequência da temporada. O Cleidson Silva, do Na Rede, ele pergunta se não seria o caso de colocar o time titular para a disputa também da Copa Alagoas. Falar agora de sequência de Copa Alagoas é uma coisa que a gente não tem como contextualizar agora, porque a gente acaba de ver uma derrota muito dolorosa. Amanhã na reapresentação a gente vai avaliar a sequência e agora a gente precisa ter foco total no campeonato estadual para que a gente possa obter essa classificação, depois ir à semifinal e à final. Dá para corrigir praticamente 2 semanas, porque o próximo jogo é dia 17, né, Carlos? Aqueles 10 dias, né? Jogamos no outro final de semana. Eu espero que esses 10 dias que eu tenha venha surtir um efeito maior do que surtiu hoje, né? A gente trabalhou bastante esses dias e não surtiu o efeito aquilo que a gente trabalhou. Então agora é o momento de verbalizar o nosso torcedor do que está acontecendo,
mas a partir de amanhã é silêncio e trabalho para que a gente possa reverter esse quadro, que é um quadro que a gente não contava nesse momento da competição, nesse período da competição. A gente está vivendo aí 2 derrotas seguidas depois de um início com 6 pontos. Então assim, a gente vai trabalhar bastante. Cabe a mim tomar as providências, trabalhar bastante, detectar o que aconteceu, potencializar esse grupo para que a gente possa buscar uma importante vitória no próximo jogo. Inclusive, o Juninho Valor entrou no segundo tempo. Em relação ao próximo jogo, ele vai ficar no banco ou vai entrar de primeiro? Terminou o jogo, não temos meia hora, né? Então, o próximo jogo é daqui a 10 dias e a partir de amanhã eu vou avaliar para que a gente possa entender se ele vai começar o próximo jogo ou não. Tá aí então o técnico Marcelo Cabo falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que o CSA teve na noite desta quarta-feira também atuando o Marcinho, o Alisson Farias. Depois no segundo tempo também entrou o Niltinho, mas o time não consegue encaixar. Também tem coisas que só quem consegue explicar é a diretoria do CSA, que não fala, né? Interessante como não fala presidente, não fala diretor de futebol, não fala executivo de futebol. Parece até que tá tudo mil maravilhas. Porque você contratar o Niltinho, sabendo que ele não está bem fisicamente, que vai levar um tempo para conseguir isso. Você contratar Alisson Farias, a mesma situação. Você contratar o Massinho, a mesma situação. Você contratar o Juninho Valora, que também entrou no decorrer do segundo tempo, aí está dando nisso. O time não dá liga, o time não se encontra, o time realmente está apresentando um futebol muito baixo. E agora o CSA tem 3 partidas para decidir então a sua vida no campeonato estadual. E joga somente uma vez dentro de casa contra a equipe do Penedense, porque tem na sequência o Murici no próximo dia 17, jogando lá em Murici. No dia 25 joga contra o Penedense na capital alagoana, mas no próximo dia 3 de março se despede da primeira fase, se classificando ou não, jogando contra a equipe do CSE. Porém, o jogo acontece lá na cidade de Palmeira dos Índios. Portanto, o Asa conquistou uma vitória super importante. A classificação do campeonato alagoano, com a realização de 2 partidas, abrindo a 4ª rodada, ficou assim. Em primeiro lugar vem o CRB, com 10 pontos. Na segunda colocação, o Asa, com 7. Na terceira, o Murici, com 6, 1 gol de saldo. Na 4ª, CSA, com 6 pontos e menos 1 gol. Na 5ª vem a equipe do CSE com 5 pontos. Na 6ª aparece o Penedense com 2 ao lado do Coruripe. O último colocado é o Cruzeiro, que ainda não venceu. Lembrando que esta rodada termina no próximo fim de semana. No próximo sábado, às 4 da tarde, o Coruripe, em casa, no estádio Gerson Amaral, joga diante do Penedense. E no domingo, às 5 da tarde, em Arapiraca, tem o Cruzeiro jogando contra a equipe do Penedense. Valeu então? Deixa eu abraçar você que acompanhou o nosso material do início ao fim. Isso é importante, conta muito para o crescimento do canal. Olha, não esquece de deixar o like, faz o teu comentário. Você acredita sim na classificação da equipe do CSA para a próxima fase do Campeonato Alagoano? Do CRB, que jogou com um time alternativo. Dá certo ou não dá certo? Tem que priorizar as 2 competições. Enfim, dê a sua opinião. Você que é torcedor da equipe do Asa de Arapiraca, e aí, cara, satisfeito com a estreia do técnico Rodrigo Fonseca? Meteu no tático, né, para cima do CSA e venceu com facilidade. Enfim, dê a sua opinião aqui no canal Orlando Batista Esportes. E se você está vendo a gente pela primeira vez, não esqueça de fazer a inscrição e de ativar o sininho. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.